Um feliz sábado a todos e a todas. Para mim é um motivo de grande satisfação retomarmos aqui o estudo da lição, uma lição maravilhosa que aborda o livro de Êxodo. E nós estamos na lição número 3. E essa lição, ela fala sobre o começo difícil. E eu diria o recomeço difícil, né? A tentativa do homem de Deus, depois de 40 anos, retornar à terra do qual ele foi criado, do qual ele foi ensinado, indo para a terra de Midian, ele retorna e agora ele tem uma nova experiência, uma nova perspectiva, uma nova abordagem. Agora ele não é mais aquele que era criado no palácio do faraó, ele é uma pessoa que vem dos montes, vem de uma terra diferente da qual ele fora criado. São 40 anos de experiência fora para recomeçar. E esse recomeço ele foi difícil, e nós iremos entender por quê. Eu chamo você para ler esse texto, que ele é introdutório, um texto que se encontra em Êxodo, capítulo 5, versículo de 1 a 2, que diz o seguinte, vem comigo na leitura. Então Moisés e Arão foram ao faraó e disseram-lhe, o Senhor, o Deus de Israel, diz, deixe meu povo ir e celebrar uma festa para mim no deserto. E o faraó respondeu, quem é o Senhor, para que eu obedeça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir. É exatamente aqui, com base nesse texto introdutório à lição, onde, meus queridos, nós iremos fazer a abordagem como Moisés instituiu. Não seria fácil para o faraó permitir que Israel deixasse o Egito. A abordagem de Moisés foi uma abordagem que se tornava difícil o faraó ele atender aquilo que ele estava pedindo. Mas a vida é um aprendizado. Nem parecia lógico que eles simplesmente deixassem um número tão grande de pessoas úteis, como o trabalho livre, como o trabalho praticamente escravos, que estavam fazendo um trabalho que os egípcios não queriam fazer, né? Não era um pedido que ia fazer com que o faraó ele atendesse de imediato. Portanto, é preciso entender que as esperanças do povo estavam nos milagres, que forçariam o faraó a responder afirmativamente o pedido de Moisés. E Moisés não era conhecido, e se não era conhecido, não era respeitado pelo faraó do Egito, nem pelas autoridades do Egito. O pedido foi feito, o pedido foi rejeitado, houve represálias. Moisés não fez nada de milagroso. Foi decepcionante essa primeira experiência de Moisés ao chegar. E é exatamente sobre essa petição de Moisés, a reação do faraó, a reação do povo, a resposta de Deus e a resposta de Moisés, que eu e você vamos estudar esta manhã. Então, deixe ir o meu povo. Essa petição, esse pedido de Moisés, ele foi um pedido que, sem sombra de dúvida, merece a nossa reflexão. O papel de Moisés, o papel de Arão, vai ser extremamente importante para a nossa compreensão. E a resposta do faraó. Em Êxodo capítulo 5, versículo 2, diz, respondeu o faraó, quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem o deixarei Israel ir. Esse texto que nós lemos e acabamos de ler mais uma vez, nos fala aqui de quem era o faraó. Tutmés III era uma criança quando ele foi colocado no trono, sob a regência daquela rainha que houvera criado Moisés, para evitar que Moisés fosse proclamado faraó. Moisés fugiu do Egito quando Tutmés ele era apenas um adolescente. É importante ressaltar que 40 anos depois, como eu ressaltei, Moisés estava de volta à corte. Ele teria vindo para reivindicar o seu direito ao trono. De modo algum, o pedido era simples, deixa aí o meu povo. Né? E a resposta ela foi simples, mas exigia um desafio. A resposta ela foi simples, foi direta, e isso frustrou, naquele momento, a Moisés. A resposta de Tutmés, ou seja, Tutmés, ele desafia Deus,
efetivamente, coloca naquele momento para a posição dele, Moisés, no canto dele. Moisés, ele, de certa forma, se frustra, ou seja, diante de uma situação dessa natureza. Sua atitude, a atitude de Tutmés, é usada no Apocalipse como um símbolo para representar a francesa durante a Revolução do século XVIII, a chamada Revolução Francesa. Como faraó, a República Francesa declarou a religião abolida e se manifestou uma nação ateísta. Então, aquele faraó não conhecia Deus, não queria saber de Deus e, portanto, a petição de Moisés ela foi efetivamente negada pelo faraó. Agora, tudo bem, Moisés ele passa por uma frustração, que é a frustração contra o faraó. Agora a gente vai estudar agora com vocês a resposta do povo. Em Êxodo 5:21, diz o seguinte: disseram-lhes que o Senhor olhe para vós e julgue, pois nos fez uma abominação aos olhos de Faraó e de seus servos, colocando espada em sua mão para que nos matem. Meus queridos, quando Moisés realizou diante do povo os sinais que Deus lhe dera, eles creram e adoraram. Podemos imaginar como eles esperavam ansiosamente pela resposta do faraó e pedido. Eles achavam, na cabeça também de Moisés, que seria fácil chegar e pedir ao faraó e o faraó liberar. Mas não foi assim. A resposta foi inesperada. O faraó não apenas recusou, mas forçou o povo a fazer um trabalho dobrado, sem lhe dar os materiais necessários, mas exigindo os mesmos resultados. Qual foi a desculpa para responder uma ordem tão irracional? Moisés e Arão, de acordo com Tutmés, os fizeram cessar os seus trabalhos. Se tivessem tempo para falar sobre religião e liberdade, teriam tempo para procurar palha. Ou seja, o faraó estava insinuando que Arão e Moisés estavam atrapalhando o povo, pregando ou falando que não deveria, e por isso que eles não estavam tendo tempo de pegar a palha para fazer o trabalho que eles estavam fazendo. Era um trabalho de construção que exigia a palha, o barro, e que, portanto, agora eles teriam que se virar de outra forma, ou seja, o trabalho dobrava para o povo. Quando eles eram maltratados, os superintendentes reclamavam com Faraó, mas não eram ouvidos. Então, eles se voltaram contra Moisés e Arão, acusando-os de serem os culpados pela a situação deles piorarem consideravelmente. Então, a resposta do povo foi negativa, porque agora o faraó aumentou o trabalho que eles deveriam fazer, os superintendentes, os fiscais, em outras palavras, iam pedir a faraó para diminuir, e faraó não queria saber de conversa. Aumentou a opressão. E, naturalmente, a resposta do povo foi qual? Foi colocar a culpa em Moisés e Arão. Bom, então Moisés, né, como libertador escolhido por Deus, ele e seus irmãos foram fazer um pedido a Faraó, foram negados, tiveram uma resposta negativa, e quando eles foram ao povo, o povo também reagiu negativamente, porque a exploração contra eles havia aumentado. Nós temos a resposta de Faraó e a resposta do povo. E agora vamos ver mais um ponto. Qual a resposta de Deus? Em Êxodo, capítulo 6, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó, pois com mão forte os soltará, e com mão poderosa os expulsará de sua terra. Veja que enquanto o faraó ele recusava o pedido de Deus, o povo também estreou, recusou também. Duas respostas negativas. A resposta de Deus foi positiva para Moisés, dizendo que Deus, faria, não era o faraó que ia deixar, mas Deus iria fazer com que ele deixasse. Deus tem sempre os meios deles para nos tornar vencedores ante as grandes contradições e as respostas negativas que nós recebemos. O faraó fica zangado com Moisés, o povo está irado com Moisés, Moisés se ira, mas contenta-se em dirigir-se a Deus com a seguinte dúvida: por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Examinando a resposta de Deus, é impressionante, né? Deus mostra o que faz, de Êxodo 6, versículo 1 até 8,
apareci aos profetas, estabeleci minha aliança com eles, prometi dar-lhes a terra de Canaã, ouvi o gemido do meu povo, me lembrei de minha promessa. Então, Deus, ele diz o que ele faz, o que ele fez no passado, e o que é que ele faria. Aí no contexto de Êxodo 6, versículo de 1 a 8, diz, vou tirar as opressões dos egípcios, vocês da opressão dos egípcios, vou libertá-los para implantar o meu poder, vou torná-los o meu povo e vou ser o seu Deus. Vou dar-lhes a terra de Canaã. Veja, o faraó, ele nega, o povo de Israel fica apreensivo, se volta contra Moisés, mas Deus, ele garante e diz o que vai fazer com o povo dele. Deus, ele vai trazê-lo de volta. Se você já passou por circunstâncias em que você recebe pancada de todos os lados, é preciso você entender que a resposta vem do Senhor. Muitos são os projetos do homem, mas a resposta certa vem de Deus. Deus há de nos dar a vitória. A vitória está ao nosso alcance. Basta a gente esperar. E, meus queridos, a resposta, nós vimos, a resposta, Moisés faz uma pergunta, nós temos a resposta de Faraó, nós temos a resposta do povo, nós temos a resposta de Deus, e qual a resposta de Moisés agora? Respondeu-lhes Moisés ao Senhor, em Êxodo 6:12. Eis que os filhos de Israel não me ouvirão. Como, pois, me ouvirá Faraó, sendo eu torpe de lábios? Veja, o que é que nós podemos estudar e analisar? Depois das palavras encorajadoras de Deus, Moisés falou novamente ao povo, mas eles não o escutaram. Depois Deus pediu que ele falasse com o Faraó novamente, para pedir a liberdade de Israel. Moisés recusou novamente, e novamente bramiu suas desculpas. Se nem mesmo o meu povo me ouvir, como me ouvirá o Faraó? Falando tão mal como eu. Está ali em Êxodo 6:12, conforme nós lemos, né? Olha, se nem o povo ele me escuta, muito mais o Faraó. Com essa minha fala que eu tenho, provavelmente Moisés ele não sabia mais falar a língua do Egito. Alguns dizem que ele era gago, mas nós vamos na teoria de que ele não sabia mais como falar a língua dos egípcios. Ele ficou ali com medo, não é? Porque nem o povo estava querendo, que o povo estava oprimido, e o povo não estava querendo que Moisés fosse até o Faraó mais para falar, e não queriam mais saber essa questão de liberdade. Nós somos, muitas vezes, motivados a desistirmos de algo maior porque não aceitamos o desafio. E lembre-se sempre, a Bíblia diz, depois da tempestade vem a bonança. Quando estiver uma coisa grandiosa para acontecer na minha e na sua vida, vem uma tempestade, para depois vir a bênção. Moisés estava afundado, deprimido, desapontado com o povo, mas como outros grandes personagens que se sentiam como ele, a exemplo de Asaf, a exemplo de Jó, não se abandonou Moisés ao desespero. Sua confiança em Deus era mais forte do que os sentimentos adversos e do que as adversidades que se impunham sobre ele naquela circunstância. E quando nós passamos por uma situação de desânimo, de um pseudo-fracasso, façamos as nossas palavras como as de Asaf, no Salmo 73, do versículo 23 até o versículo 26, que diz o seguinte: mas eu estou sempre contigo, porque tu me seguras pela mão direita, tu me conduzes com o teu conselho, e mais tarde me receberá na glória. A quem tenho no céu, senão a ti? Se eu estou contigo, não quero mais nada na terra. Meu corpo e espírito podem falhar, mas Deus fortalece meu coração. Ele é minha herança eterna. Pronto. A oração de Asaf também deve ser a minha e a sua oração, e é como se Moisés conhecesse essa oração, e Moisés, ele reafirma o seu desejo de cumprir os desígnios do Senhor. Ele passou pelas adversidades que se passa, pela tristeza, mas o que é que acontece? O desânimo ocorreu, ele ficou abatido, mas continuou a confiar em Deus. E, meus queridos, o papel de Moisés e Arão, né? Em Êxodo 7, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: eis que eu te constituí um Deus para Faraó.
eu te constituí um Deus para o faraó, e o seu irmão Arão será o teu profeta. Então, o que é que acontece? Deus, ele diz assim, olha, Moisés, você não sabe falar, mas Arão irá falar por ti, tá certo? Porque eu sei que você tem as limitações, e, meus queridos, é melhor serem dois do que um. Deus mandou Moisés e mandou com ele o seu irmão Arão. Moisés falou com seu irmão e ele falou com os outros. E o que é que aconteceu? Diante dos primeiros fracassos no Egito, Deus teve que lembrar a Moisés novamente o papel de Arão como seu ajudante e como seu porta-voz para que a sua intervenção ela pudesse ter êxito. É porque talvez Moisés, quando ele foi da primeira vez como libertador, ele confiou no potencial dele, na eloquência dele, no respeito que ele tinha, 40 anos no Egito, mas tudo, como diz a música, tudo passa, tudo sempre passará como uma onda do mar, e nada é estático. E passou o tempo de Moisés do Egito. Agora, um Moisés que vinha diferente, um Moisés que vinha para libertar, ele vinha a serviço do Senhor. Mas mesmo indo a serviço do Senhor, nós precisamos deixar que Deus ele vá na frente. Às vezes a gente quer ir na frente de Deus. Portanto, nessa ocasião, ele fez um simples papel, ele foi um símile, né? Se assemelhou a um papel de profeta. Eles receberam uma mensagem de Deus e transmitiram para nós. Nesse sentido, Moisés desempenha o papel de Deus e Arão o papel de profeta. Como mais tarde aconteceria com muitos dos profetas, Deus advertiu que sua mensagem não seria ouvida e que ele teria que agir com grande poder. Moisés agora foi da forma certa, ele não iria ouvir a mensagem, mas era importante ir, porque o poder de Deus ia ser manifestado não só para o faraó, mas para todo o país mais poderoso do mundo, que na época era o Egito. Como os profetas posteriores, Moisés deveria falar ao povo e deveria falar ao faraó. Em Ezequiel 2,7 diz, ouvir ou deixar de ouvir, porque são muitos rebeldes. Assim é conosco também, pois somos a voz audível de Deus na terra, e muitos não ouvirão, mas alguns irão ouvir, pessoas vão ouvir. O importante como diz lá no Provérbios não, no livro de Eclesiastes, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Meus queridos, nós tivemos a pergunta de Deus, a resposta, a pergunta, o chamado de Deus a Moisés, nós tivemos a ida de Moisés até o faraó, a pergunta de Moisés, a resposta do faraó, a resposta do povo, a resposta de Deus, a resposta de Moisés e a decisão de Moisés em meio à circunstância de manter o seu chamado e ir até o faraó. Foi fácil? Não foi fácil. Foi difícil? Foi difícil. Mas o resultado foi maravilhoso e foi grandioso. Eu digo a você, você está passando, seja o que for que você está passando, Deus é contigo. Assim como foi com Moisés, Deus é comigo e Deus é contigo. Livro Patriarcas e Profetas, página 236, Ellen White diz o seguinte, os hebreus esperavam obter sua liberdade sem qualquer prova especial de fé, sem dificuldades ou sofrimentos reais, mas eles ainda não estavam prontos para a libertação, tinham pouca fé em Deus e não suportariam suas aflições com paciência, até que ele achasse por bem trabalhar por eles. Muitos se contentaram em permanecer na servidão, em vez de enfrentar dificuldades que acompanhariam a transferência para uma terra estrangeira. E, meus queridos, e continua o texto aqui de Patriarcas e Profetas, na página 236, e os hábitos de alguns tornaram-se tão semelhantes aos dos egípcios que eles preferiram viver no Egito. Portanto, o Senhor não os livrou pela primeira manifestação de seu poder diante de Faraó. Ele governou os eventos para que o espírito tirânico do rei do Egito pudesse ser mais plenamente desenvolvido e que ele pudesse se revelar ao seu povo. Quando viram sua injustiça, seu poder e seu amor, eles escolheram deixar o Egito e se entregar ao seu serviço, ao serviço de Deus. Meus queridos, é isso que acontece. Deus quer nos libertar,
mas nós somos provados, como diz a música, Deus está aqui provando a nossa fé, mas está abençoando a cada um de nós. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender isso. Aonde quer que você esteja, compreenda que Deus está conduzindo a história desse mundo. Parece que vai dar errado, só parece, tá certo? Mas tudo vai dar certo, porque Deus, ele está conduzindo a história do mundo. Que Deus nos abençoe. Que Deus faça com que essa lição abençoe a nossa vida, a nossa família. Eu peço a você, neste momento, que feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus, aonde você está. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, porque de uma forma maravilhosa e extraordinária, Tu tens nos conduzido. Abençoe-nos neste momento, Senhor, para que nós possamos, ao abrirmos os nossos olhos, sentir a Tua presença em nossa vida. E assim como Moisés, apesar de todas as adversidades, ele decidiu enfrentar toda aquela circunstância para libertar o povo e convencer o povo, com o poder do Espírito Santo, que eles deveriam se preparar para sair para algo maior, para algo melhor. E eles ouviram, eles entenderam e eles abraçaram o propósito, que nós também possamos abraçar o propósito, entender, compreender. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Dê um like aí, compartilhe o nosso canal, se inscreva no nosso canal e que Deus te abençoe sempre.